Francisco de Assis, há mais ou menos uns 820 anos atrás, ele escutou dentro de uma igrejinha chamada São Damião, em Assis, do crucificado: vai, Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Há 7 anos atrás, o nosso Papa, Jorge Mário Bergoglio, escolheu o seu nome onomástico, Francisco, em referência a São Francisco de Assis. Numa dessas também ele tem escutado do crucificado: vai, Papa Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Aí você poderia se perguntar: mas como assim a nossa igreja está em ruínas? Veja, quantos cristãos e quantos católicos falam de paz, mas vivem em guerra? Quantos falam em fraternidade, mas disseminam o ódio e, por vezes, até a morte dos diferentes? Então eu acredito sinceramente que esta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, veio em boa hora para a humanidade, para os cristãos e para nós, católicos e católicas. O capítulo 5º, ele nos apresenta a melhor política, a política melhor, a política verdadeira. Interessante que esse capítulo caiu também como luva para nós no Brasil, de modo especial, porque teremos no próximo dia 15 de novembro as eleições municipais. Então, nesse 5º capítulo, a melhor política, a verdadeira política, é aquela política voltada para todas as pessoas, indistintamente. De modo especial, aquelas pessoas mais necessitadas e mais carentes. Uma política, sim, sem corrupção, que colabora para a fraternidade e a amizade social. O Papa nos alerta, nesse capítulo 5º, que a política está tomando, assim, um viés populista. O populismo, que utiliza os mais vulneráveis para alcançar os interesses econômicos dos poderosos. Ele diz assim que nós precisamos avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Porque política é a busca do bem comum. A caridade social leva-nos a amar e buscar o bem de todas as pessoas, e não só de uma determinada parcela da sociedade. Política também, como diz o Papa, é modificar as condições sociais que provocam sofrimentos. Interessante que vem 2 exemplos assim, bem concretos. É caridade ajudar um idoso a atravessar o rio, mas é caridade também o político construir pontes. Interessante. Aí ele diz também, é caridade dar cesta básica para quem precisa, mas o verdadeiro político é aquele que cria frentes de trabalho, para que a pessoa possa se sentir mais digna, não precisando assim de esmolas, mas ganhar o sustento com o seu suor. Ele continua dizendo que os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas, promovendo-as em sua dignidade. E terminando com o próprio título da encíclica, Fratelli Tutti. Somos todos irmãos e irmãs, precisamos cuidar uns dos outros, umas das outras. Paz e bem. Então, Francisco de Assis, o irmão Francisco, quando andava pelas ruas, ele cumprimentava as pessoas, e em vez de ele dizer
bom dia, boa tarde, boa noite, paz e amor, ele dizia paz e bem. Uma saudação típica de Francisco e que hoje de toda a família francisclariana e dos seus seguidores. Mas não é uma saudação assim vazia da boca para fora. A saudação paz e bem revelava que Francisco de Assis, um homem da paz e do bem. E, levando em consideração o 8º capítulo da encíclica As Religiões a Serviço da Fraternidade no Mundo, Francisco de Assis é considerado o irmão universal, aquele que procurou viver a fraternidade com os seus irmãos, com as suas irmãs da sua época. E o Papa nos lembra que é papel de todas as religiões lutar para construir um mundo melhor. O pano de fundo, o sustentáculo das religiões, o amor a Deus, o amor de Deus e o amor a todas as pessoas de forma indistinta. Quando você se afasta do transcendente, corre-se o risco de criar o individualismo e o materialismo, os deuses do mundo pós-moderno do qual nós fazemos parte. A raiz do totalitarismo moderno é o individualismo e a negação do transcendente, o materialismo. As religiões, então, ela tem uma função muito importante: abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações para o amor. O amor a Deus, o amor aos irmãos e o amor às irmãs. Levando em conta o próprio nome da encíclica. Somos todos irmãos e irmãs em Deus nosso Senhor. E em todas as religiões está a semente do Verbo, a semente do amor de Deus. São Francisco de Assis, lá no século XII, ele já dizia, ele dirigia-se às pessoas com o nome da encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Somos irmãos e somos irmãs. Eu acredito que o nome da encíclica responde essa pergunta, Dom Jeremias, que o senhor fez. Fratelli Tutti. Já que somos irmãos e irmãs, não nos tratemos como inimigos, não nos tratemos como concorrentes, não nos tratemos como superiores ou inferiores. Sejamos irmãos e sejamos irmãs no concreto da vida e não somente na teoria. Eu penso que a primeira pista para você ler e compreender a encíclica é comprá-la, sentar de forma desarmada e se deixar beber pelo conteúdo que o Papa nos traz. Olha, mexe muito. Daria para dizer que é um evangelho traduzido numa linguagem própria para o mundo moderno. Mexe, incomoda. Quem não quer se incomodar, é melhor não comprar e não ler. Porque é difícil praticar ou colocar em prática o evangelho e também a encíclica do Papa. São Francisco de Assis já cantava: o amor não é amado. É difícil praticar o evangelho e a encíclica porque Deus não é amado, porque o irmão não é amado, a irmã não é amada, a casa comum, a natureza não é amada, e por vezes eu, você, não nos deixamos amar. Onde não existe amor, fica difícil.